Oi pessoal, essa é a nossa primeira aula da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos sobre o conteúdo de relações de recorrência. Pois bem, quando a gente está lidando com algoritmos de divisão e conquista, que são algoritmos notoriamente recursivos, é comum que o custo desses algoritmos, por exemplo, o custo do tempo de execução, seja representado de maneira recursiva, já que esses algoritmos são comumente recursivos. Tá bem? Então aqui a gente tem um exemplo de uma relação de recorrência sem a sua base. Tá bom? A gente vai observar a base um pouco mais adiante. Aqui a gente tem t de n é igual a 2 vezes t de n sobre 2 piso mais n, ou seja, o custo do algoritmo para resolver uma entrada de tamanho n é 2 vezes o custo do algoritmo para resolver uma entrada de tamanho n sobre 2 piso mais n. Pois bem, o que a gente gostaria de fazer é encontrar um limite assintótico para esta relação de recorrência. Então, é natural que a gente imagine uma simplificação dessa relação de recorrência. Então, a gente vai ter duas etapas nesse procedimento. Primeiro, a gente vai ter uma estimativa de como vai ser a simplificação dessa relação de recorrência e, em seguida, a gente vai provar por indução que a nossa estimativa está correta. Para esse exemplo em destaque, a gente vai ter a estimativa, que certamente está correta, t de n é igual a O de n log n. Tá bem? Pois bem, como a gente está tendo essa estimativa, a gente precisa provar que t de n é menor ou igual que c vezes n log n para algum c maior que zero. Pois bem, a gente vai utilizar o procedimento de indução para realizar essa prova. A primeira parte, que é a base, a gente vai deixar para fazer depois e, por hora, a gente vai focar na hipótese e na tese da indução. Então, por hipótese de indução, no caso uma hipótese forte, a gente vai admitir que essa expressão é verdade, t de n é menor ou igual que c de n log n, para valores de m, para valores de n, para m estritamente menor que n. Ou seja, a gente está admitindo que t de m é menor ou igual que c de m log m para qualquer m estritamente menor que n. Isso vale, inclusive, para m sendo igual a n sobre 2 piso. Tá bem? E daí, como a gente está admitindo que a nossa expressão é válida para n sobre 2 piso, com base na nossa hipótese, a gente tem que t de n sobre 2 piso é menor ou igual que c multiplicando n sobre 2 piso vezes log de n sobre 2 piso. Tá bom? Isso parte da nossa hipótese indutiva. Então agora vem a tese, ou seja, se a gente está admitindo para qualquer valor estritamente menor que n, na nossa hipótese, a nossa tese vai consistir em provar esse limite bem aqui, justamente para n. Então a gente começa com t de n, que vai ser igual a isso aqui, e a gente substitui t de n sobre 2 piso por essa expressão, obtendo então uma relação de menor ou igual. Né? Daí a gente tem que t de n é menor ou igual que 2 vezes c vezes n sobre 2 piso vezes log de n sobre 2 piso mais n. E agora a gente parte para uma simplificação, onde esse 2 vai multiplicar esse n sobre 2 piso e isso vai dar um valor que é menor ou igual que n. Tá bem? Assim como log de n sobre 2 piso é um valor que é menor ou igual que log de n sobre 2. Então a gente permanece com uma outra relação de menor ou igual entre essas duas expressões bem aqui.
E a gente já fez alguma simplificação. Agora a gente continua o nosso desenvolvimento utilizando uma propriedade dos logaritmos, né? O logaritmo de A sobre B é o logaritmo de A menos o logaritmo de B. Daí a gente distribui esse Cn. Então a gente vai ficar que esta expressão é igual a Cn log n menos Cn log 2 mais n. Log 2, como os nossos logaritmos têm base 2, é igual a 1. E daí Cn log 2 é apenas Cn. Então observa o seguinte, a gente tem Cn log n menos Cn mais n. Desde que C seja pelo menos 1, esta expressão ela é não positiva, ela é nula ou negativa. Então, Cn log n acaba se tornando menor. Então, Cn log n acaba se tornando maior ou igual que Cn log n menos Cn mais n, desde que C seja pelo menos 1. E daí a gente tem que Cn log n menos Cn mais n é menor ou igual que Cn log n. E, portanto, a gente tem provado a tese da nossa indução, que T de n é menor ou igual que Cn log n. O livro faz esse destaque, né, que a última expressão é válida desde que C seja pelo menos 1. E agora a gente vai lidar com a base da nossa indução, que corresponde, na maioria dos casos, à base da nossa relação de recorrência. Só que às vezes essa correspondência não vai ser válida. Por exemplo, nesse caso, onde a gente está admitindo esse limite, onde a gente está estimando esse limite, se a nossa relação de recorrência tem a base t de 1 igual a 1, a gente vai ter alguns problemas. Se a nossa relação de recorrência tivesse base t de 1 igual a 0, a demonstração da base seria bastante trivial. Nesse caso, como t de 1 é igual a 1, a gente não vai conseguir provar para n igual a 1 que isso aqui é verdade. Por quê? Porque quando n é igual a 1, a gente obtém essa expressão. E para n igual a 1, a gente tem que log de 1 é igual a 0, independente da base que se utilize para o logaritmo. Então, a gente acaba tendo que t de 1 é menor ou igual a 0, e não menor ou igual que 1, e não exatamente igual a 1. Né? Quando a gente tem que t de 1 é menor ou igual a 0, a gente entra em contradição com a base da nossa relação de recorrência. Então, nesse caso, a gente vai precisar distinguir a base da nossa relação de recorrência da base da nossa indução. Para n pelo menos 3, a gente sabe que a relação de recorrência não depende diretamente de t de 1, porque quando n é 4, a relação de recorrência vai se resolver em t de 2. Para alguns valores, a partir de 6 e 7, a gente vai ter que a relação de recorrência se resolve para t de 3. Então, na nossa demonstração por indução, a gente não vai utilizar, neste caso, a mesma base da nossa relação de recorrência. A gente vai utilizar uma base distinta, onde a gente substitui t de 1, a base da relação de recorrência, por t de 2 e t de 3 como a base da nossa indução. Certo? Como a gente sabe que t de 1 é igual a 1, é fácil verificar, utilizando a definição da nossa relação de recorrência, que t de 2 é igual a 4 e t de 3 é igual a 5. Então, a gente vai provar a base da nossa indução para essas duas novas bases que foram calculadas em função da base da nossa relação de recorrência. Para a gente provar que t de n é menor ou igual que Cn vezes log n para alguma constante c maior ou igual a 1, basta que a gente escolha um valor de c grande o bastante para que
t de 2 seja menor ou igual que c vezes 2 log 2 e t de 3 seja menor ou igual que c vezes 3 log 3. Qualquer escolha de c que seja pelo menos 2 vai nos dar isso, e isso novamente é fácil de verificar. Então, nesse caso, que não costuma acontecer frequentemente, que é incomum, a gente teve que utilizar uma base diferente no processo indutivo da base que é utilizada na relação de recorrência. Na maioria dos casos, no entanto, a base da relação de recorrência vai servir naturalmente como base para a demonstração indutiva do nosso limite estimado, tá bem? Então, uma vez que você tenha a estimativa de um limite, basta que você prove por indução que a sua estimativa é válida. Fica, então, agora o nosso critério de determinar uma boa estimativa para uma relação de recorrência. Pois bem, se a gente já conhece uma estimativa para uma relação de recorrência, que a gente já provou a estimativa, e a gente tem uma nova relação de recorrência que é ligeiramente diferente da nossa relação de recorrência original, para a qual a gente já tem provado uma estimativa, é natural a gente imaginar que, como essa diferença é pequena, então aquela mesma relação, aquela mesma estimativa vai servir também para essa relação de recorrência ligeiramente diferente. Intuitivamente, você pode observar que n sobre 2 piso cresce muito mais rapidamente que 17, à medida que o n assume valores cada vez maiores. Afinal, 17 é uma constante. Baseado nisso, a gente sabe que não existe uma diferença significativa entre n sobre 2 piso e n sobre 2 piso mais 17 quando a gente toma valores de n suficientemente altos. Então, é intuitivo imaginar que a mesma estimativa para a nossa relação de recorrência anterior também serve para essa relação de recorrência, e o livro deixa como exercício realizar a demonstração. Veja só, apesar de a gente poder aproveitar uma estimativa para uma nova relação de recorrência, ainda assim é necessário realizar uma nova demonstração, tá bom? Quando a gente tem uma relação de recorrência que é suficientemente diferente de qualquer outra relação de recorrência para a qual a gente tenha provado alguma estimativa, vai se tornar necessário realizar uma estimativa nova. Então, uma boa técnica para obter uma boa estimativa consiste em tomar limites inferiores assintóticos e limites superiores assintóticos fracos, porém fáceis de demonstrar. Uma vez que a gente tem demonstrado um limite inferior assintótico fraco e um limite superior assintótico fraco para uma relação de recorrência, a gente pode tentar melhorar esses limites inferior e superior assintótico. Por exemplo, uma vez que a gente tem demonstrado que t de n está em ômega de n e t de n se encontra em O de n ao quadrado, a gente pode tentar subir esse limite inferior de n para n log n e descer esse limite superior de n ao quadrado para n log n. Uma vez feito isso, se for confirmado que t de n se encontra em ômega de n log n e t de n se encontra em O de n log n, então a gente teria provado que t de n de fato está em θ de n log n. Tá bem? Então a gente tem essa técnica de estimar limites inferior e superior assintóticos fracos para uma certa relação de recorrência, provar esses limites inferior e superior fracos e, em seguida, tentar melhorá-los, até que eventualmente eles se encontrem ou fiquem suficientemente próximos.
Tá bem? Então, esse é o conteúdo da nossa aula e na próxima aula a gente continua com o conteúdo de relação de recorrências. Até lá!